O sarampo voltou a preocupar o Brasil. Se você ficou na dúvida se precisa se vacinar, onde tomar, fica aqui que te explico. Bom, será que realmente preciso me preocupar com sarampo hoje? Não pense que sarampo é apenas uma doença da infância. Ele é extremamente contagioso e pode causar complicações graves e, em alguns casos, até levar à morte. O vírus é transmitido por via aérea, através da saliva, tosse ou respiração. Para você ter ideia, uma pessoa com sarampo transmite para mais de 18 pessoas. O quadro clássico começa com febre alta, que pode chegar a 40 graus, acompanhada de tosse, nariz escorrendo e conjuntivite. Depois, surge uma característica bastante marcante: manchas vermelhas que começam no rosto e vão se espalhando pelo corpo. O mais importante, o sarampo pode ser prevenido. Então, antes de pensar que isso é um problema distante ou que a vacina é necessária apenas para crianças, continue comigo, porque a vacinação é a principal forma de proteção. Então, primeiro, o que está acontecendo? Até o início de agosto, o Brasil tinha 24 casos confirmados, sendo 23 no estado de São Paulo. Parte desses casos foi trazida de fora do país, em um momento em que o sarampo também avança por outras regiões das Américas. Mas será que isso significa que o Brasil está enfrentando um surto? Calma, ainda não. Os casos foram identificados, rastreados e estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde. Por isso, o cenário atual é de alerta e não de emergência. E tem outro ponto importante. O Brasil continua com o certificado de país livre da circulação endêmica do sarampo. Mas então por que estamos falando tanto sobre isso? Porque o vírus continua circulando em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, acontece o maior surto de sarampo em 35 anos. E como o vírus chega ao Brasil? Principalmente através de pessoas que viajam para regiões onde existem casos e retornam ao país infectadas. Isso inclui, por exemplo, pessoas que viajaram para a Copa do Mundo, realizada justamente em países que apresentam maior número de casos. Mas aí surge outra pergunta. Por que tanta preocupação com uma doença que parecia ter ficado no passado? Porque sarampo não é uma doença boba. Ele está entre as doenças mais contagiosas que existem e pode causar pneumonia, complicações graves e até levar à morte, principalmente em crianças pequenas e pessoas que não estão vacinadas. E se existe uma vacina eficaz, por que o sarampo voltou a aparecer? Um dos principais motivos apontados pelos especialistas é a queda nas taxas de vacinação, influenciada pelo movimento anti-vacina e pela desinformação. E qual é o problema de menos pessoas se vacinarem? É simples. Quando a vacinação diminui, o vírus encontra mais pessoas suscetíveis e ganha espaço para circular. Agora que você já entendeu o que está acontecendo, vamos para algumas das dúvidas mais comuns. Eu já tomei a vacina. Preciso tomar de novo? A regra geral é a seguinte: pessoas de até 29 anos devem ter 2 doses da vacina ao longo da vida. Dos 30 aos 59 anos, é recomendada pelo menos uma dose. E a partir dos 60 anos? A vacina não faz parte da rotina, mas em situações de risco, ela pode ser indicada. Mas e se você não souber se já tomou a vacina? Nesse caso, a primeira coisa é simples: procure sua caderneta de vacinação. E se você não encontrar o registro? A orientação é tomar a vacina, porque uma dose adicional não faz mal. Se está gostando do vídeo, nos ajude a crescer, curta e se inscreva no canal. Nos ajuda muito e é rapidinho. Agora vem uma situação importante. E quem mora em uma região onde estão acontecendo casos de sarampo? Em locais como São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, a orientação é vacinar todas as pessoas de 6 meses até 59 anos, inclusive quem já tomou a vacina anteriormente, com o objetivo de interromper a transmissão do vírus. Então, se você está em dúvida sobre a sua situação, não precisa ficar tentando descobrir sozinho. Consulte um médico ou um serviço de saúde e confira se a sua vacinação está em dia. Agora que você já sabe quem deve se vacinar, vamos falar um pouco mais sobre a vacina contra o sarampo. A vacina usada contra o sarampo geralmente é a tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola. Ela é feita com versões enfraquecidas dos vírus, que são incapazes de causar doença em pessoas saudáveis, mas conseguem ensinar o sistema imunológico a se defender. E uma informação importante: a vacina é gratuita e está disponível nos postos de saúde.
De forma geral, para estar protegido, é preciso ter 2 doses ao longo da vida, com pelo menos 1 mês de intervalo entre elas, quando aplicadas a partir dos 12 meses de idade. Para crianças, a rotina prevê uma dose aos 12 meses e outra aos 15 meses. Mas existe uma situação diferente. Durante surtos ou situações de risco, a primeira dose pode ser aplicada a partir dos 6 meses de idade. Essa dose é uma proteção extra e não substitui as 2 doses da rotina, que continuam sendo necessárias depois dos 12 meses. E a vacina é segura? Sim. A grande maioria das pessoas apresenta, no máximo, reações leves e passageiras. Pode acontecer dor, vermelhidão ou ardência no local da aplicação. Algumas pessoas também podem apresentar febre, mal-estar, coriza ou pequenas manchas vermelhas na pele alguns dias depois da vacinação. Isso acontece porque o sistema imunológico está respondendo à vacina. Reações graves são muito raras. Uma reação alérgica grave, por exemplo, pode acontecer, mas é extremamente incomum e geralmente ocorre logo após a aplicação. Por isso, a vacinação é realizada em um local preparado para atender esse tipo de situação. E aqui vale esclarecer uma dúvida que ainda aparece bastante. A vacina contra sarampo causa autismo? Não. Essa associação já foi totalmente descartada pelas evidências científicas. Mas existem pessoas que precisam de cuidados especiais. A vacina não deve ser aplicada durante a gravidez e também é contraindicada para algumas pessoas com um sistema imunológico comprometido por doenças ou medicamentos, além de quem já apresentou uma reação alérgica grave a uma dose anterior ou a algum componente da vacina. E quem tem alergia ao ovo? Na maioria dos casos, pode receber a vacina. Mesmo pessoas com alergia grave ao ovo apresentam risco muito baixo de reação grave à vacina. Em situações específicas, a vacinação pode ser feita em um ambiente preparado para tratar uma reação alérgica grave. Por isso, se você tem alguma condição de saúde, usa medicamentos que diminuem a imunidade ou já teve uma reação importante a uma vacina, converse com um profissional de saúde antes da aplicação. E onde tomar? Nas unidades básicas de saúde. A vacina faz parte do calendário do SUS, seguindo as indicações para cada faixa etária e situação. A boa notícia é que o Brasil ainda está longe da situação enfrentada por alguns outros países, e a vigilância está funcionando. Os casos foram identificados, rastreados e estão sendo acompanhados. Mas existe um ponto que não podemos esquecer. O sarampo é extremamente contagioso, e a melhor maneira de impedir que ele volte a se espalhar é manter a vacinação em dia. Quando você se vacina, não está protegendo apenas a si mesmo. Você também ajuda a proteger crianças pequenas, pessoas que não podem receber a vacina e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Por isso, confira sua caderneta de vacinação e veja se suas doses estão em dia. Obrigado por acompanhar até aqui. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com familiares e amigos. Às vezes, uma informação simples pode ajudar alguém a tomar uma decisão importante para a própria saúde. Até o próximo vídeo.